Para e repara. Olá, bem-vindos, ouvintes. Sou a Natália Mello, vocês estão no Pode Reparar e hoje eu estou aqui com convidadas ilustres para esse episódio número 4 da série Educações. E a gente vai bater um papo com 3 mulheres incríveis que têm feito um projeto maravilhoso aqui no bairro do Jaraguá, chamado Ensinando para a Vida. E eu vou conhecê-las junto com vocês. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o bem de cada um, com a Gabi, com a Mari e com a Clay. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Fala seu nome pra gente, né? Meu nome é Clay e eu faço parte do projeto Ensinando para o Futuro. Como que esse projeto começou, Clay? Como que veio essa ideia desse projeto? Aqui dentro do bairro do Jaraguá, você sempre morou aqui? Conta um pouquinho. Então, eu sempre morei aqui e esse projeto surgiu quando eu entrei na escola. Eu entrei como estagiária pelo CE e aí eu vi que, as crianças precisavam, de um apoio a mais. Só a escola, a professora com 30 alunos, não estava dando conta de todo mundo. Então, eu tava com meus amigos no bar um dia e eu cheguei neles e falei, ia ser muito legal se a gente fizesse um projeto social, né? Aí eles deram a ideia da gente montar esse projeto, de ir lá na Lani conversar com ela, que é a secretária, né? De conversar com ela, para ela ceder uma sala pra gente ali do SIC Jaraguá. E a gente iniciou, a gente juntou uma galera, entregamos panfletos pelas ruas e foi isso. Mas, peraí, um projeto iniciado assim, com tanta seriedade, no ambiente mais inusitado. Quem tava lá e como que foi isso, gente? Me conta esse dia, como é que foi? Então, a gente, vamos lá no bar, a gente sempre vai nesse bar, então a gente já conhece todo mundo, né? Aí chamei, vamos Mari, aí foi o marido dela também, o Kevin, e a gente tava lá, o Paulo também, né? E a gente pegou e tava conversando, todo mundo, brincando e tal. Eu falei, nossa, ia ser muito legal se a gente montasse, né, um projeto, voltado pras crianças. Aí foi isso, a melhor ideia do mundo. Juntou com aquilo que tava acontecendo na escola, que eu tava vendo, sabe? E eu acho que foi uma mistura de tudo. Aí chegou ali no bar, na hora de todo mundo conversar, eu falei, nossa, seria muito legal, mano. Seria muito legal. Seria realmente bem diferente. Olha, a gente tá falando de um lugar de... o bar é uma coisa muito inusitada e a gente tá falando de um projeto que começou ali e tem uma seriedade muito grande, né? Quando a gente começa a falar sobre educações, a gente vai olhando para esse lugar que é nosso, da nossa própria história. E aí eu queria saber um pouquinho, assim, de vocês. Dentro da história de vocês, o que foi que impulsionou a tomar também partido de fazer um projeto, parte de um projeto como esse? Para começar, eu creio que deu tudo certo, porque somos todo mundo praticamente da área da educação. Então, quando a Clay deu a ideia, eu como professora, eu falei, vambora. E aí, meu marido também, ele já faz tatuagem, ele falou, eu vou pra arte, que eu sempre gostei, então vamos fazer isso. E foi aí que todo casou, deu certo. E acho que não podia ser melhor. E eu, como professora, vendo também, né, como a Clay falou, essa parte da escola, essa defasagem, eu falei, por que não, né, dar um reforço fora da escola? E nós pensamos na Lani, eu já tinha trabalhado no lugar, falei, lá tem um espaço legal, e creio que ela, como professora, como da área da educação, falei, vai nos ajudar muito. E quem que é a Laine, gente? A Laine, ela é a diretora do SIC, hoje ela já se candidatou a deputada, e então ela corre atrás justamente desses projetos. Tem muitos projetos. Tem um apoio forte. Muito. Se eu não me engano, é o Senai. Tem o Senai. Tem o Senai. Ela vai, aqui no bairro, ela vai atrás de mercados, do shopping, de vagas para o trabalho, de empresas. Apoiam, dão cesta básica para as pessoas. Então, são projetos justamente para a comunidade, sempre esse apoio. E nada mais junto com as crianças. Aí, nada... Casou. Falei, é a Laine, tem que ser a Laine. E não chega, forte, né? Esse tipo de projeto não chega na comunidade. Não chega. De alguma forma, parece que tem um bloqueio ali para chegar. Não chega. Ela tem um mesmo projeto... com todo esse suporte, esse aparato dela, né? Porque é um movimento que ela faz de abraçar, além do projeto de vocês, abraçar
outras pessoas e causas. Sim, tem muita coisa e, tipo, não chega, né? Tipo, tem muita coisa ali que ela faz. Tem vários tipos de projeto. Tem projeto voltado pra mulher, pra empreendedorismo, E várias mesmo com a coisas. divulgação de vocês dos panfletos, como que tá o projeto? Porque ele tá no início e quantos alunos vocês já atendem hoje no projeto? A gente atende poucos alunos. 3 alunos só, por 3 enquanto. alunos. Por isso que a gente precisa de mais pessoas, mais crianças, sabe? Porque não tá chegando. Mesmo a gente entregando, a gente postando, divulgando o máximo que a gente consegue, não tá chegando. Parece que alguma coisa tá travando, né? E qual ali. que é a intenção do projeto, né? A gente tá falando de ensinar para o futuro. E qual é a intenção de vocês? O que vocês estão esperando com o projeto? Eu espero acolher o máximo de crianças que eu conseguir pra, tipo, mudar um pouco a vida deles também, sabe? Porque eu acho que a gente é um agente de transformação na vida deles. Somos. Então, eu acho que a gente consegue chegar nesse nível de poder ajudar, dar um suporte pra eles, sabe? Pra eles saírem um pouco daquela rua, daquele lugar onde eles estão. O Hoje. ambiente que você diz seria não tão favorável, vai. Eles Isso. Então, empinar pipa é bacana, tem coisas que vão divertir, Sim. mas não dá pra ser só a recreação, não dá pra ser só a Aham. parte que é divertida, né? A gente Sim. precisa também ter um olhar de desenvolvimento. Você também sempre morou aqui, Mari? Sim, Em sempre São Paulo, fui. no Jaraguá? Sim, sou do bairro mesmo. E nesse projeto, além disso, da transformação de mudar, a gente também viu depois da Covid, né? Essa defasagem com as crianças. E achamos importante dar esse reforço de quem realmente está precisando. E até quem não tá, de fazer parte, de ir lá, tal. Tem brincadeira, tem muito ensinamento. E a gente quer acolher o máximo que pode de crianças. E a Gabi? Me conta, Gabi, tudo bem? Tudo bem. Tá aqui no bairro também, desde sempre? Tá morando em São Paulo sempre? Como que é? Não, vai fazer 2 anos que eu moro aqui. Eu morava em Francisco Morato, aí depois eu me mudei pra Várzea. Depois eu mudei pra Morato de novo. E aí agora, depois que eu casei, eu moro aqui faz 2 anos. Legal. Já casado, então as Sim. meninas, todas nós, então. Isso. Aí eu entrei no projeto faz pouco tempo, né? Que as meninas me convidaram. Aí lá dou aula de português e de teatro também. Sou estudante de pedagogia e fiz 6 anos de teatro. Que gostoso. Adoro teatro. Foi uma das coisas que eu busquei pra mim. Na época eu tinha uns 17 anos. E aí eu ia muito ali no Tendal da Lapa, não sei se você conhece. Eu buscava sempre esses recursos gratuitos, porque eu não fui sempre moradora aqui do bairro do Jaraguá. Eu moro aqui desde 2019. Na verdade, eu migrei pra cá por 2 vezes no período da minha vida. Um deles foi aos 17 anos, que eu saía daqui e ia pra Lapa pra poder fazer teatro vocacional, que eles falam, né? Popular. E aí eu retomava pra casa e eu ficava aqui pelo bairro um pouco assim, invocada, né? Porque era um lugar que não era meu, eu não tinha muitas referências, não me permitia também ter muitos amigos. Eu me fechava muito. E foi um processo, assim, que eu fiz de mudança aos 17 anos, porque eu cresci na freguesia do Olá, em Vila Palmeiras. E aí eu tinha todas as referências de amizade lá. E eu falava, como é que eu vou para um lugar novo, né? Escola nova, tudo novo. E naquele período eu tinha bombado o 2º ano do colegial pela primeira vez. Até então, tudo ok. Aí foi a primeira vez que eu repeti de ano. Foi a primeira vez que eu tava mudando de bairro depois de tantos anos. E para um lugar que eu não queria estar. E aí eu cheguei aqui e eu falei, eu não vou pra escola. E aí eu parei de ir pra escola. E aí eu comecei a ficar meio deprimida. E sem muito sentido com as coisas. E ambiente familiar já era meio complicado. Eu falei assim, eu não saio pra cá, de lugar nenhum. Eu falei, deixa eu fazer alguma coisa comigo, né? E eu não sabia muito o caminho de como me cuidar naquela época, mas eu tinha uma noção de referência, assim, da minha madrinha, que sempre buscava coisas pra si. E ela falava, vai em ambientes gratuitos, vai ver o que você consegue participar de projetos. É interessante que você faça alguma coisa com você. Eu acho que esse olhar que a gente acaba tendo, né, de perceber que algo não vai bem e a partir de nós, às vezes, e depois pelos outros, né, do que a gente tá vendo lá de ambiente, foi que eu comecei a ir pro teatro vocacional, adorei. Não cheguei a apresentar nenhuma peça, eu tinha esses problemas de não conseguir concluir projetos na época. Mas eu adoro teatro até hoje e eu acreditava muito nessa capacidade que a encenação poderia trazer da gente se expressar em dores que não estavam legais ou em sonhos que a gente tinha e precisava, né, dar uma acompanhada ali
E o teatro, o palco permitia que você fosse aquele personagem e que através daquele personagem você expressasse aquilo que você estava sufocando, que Sim. você estava ansiando. E aí eu acabei indo pra lá, então eu admiro super, eu gosto bastante dessa parte. E como que você quer organizar junto com a Clay e a Mari dentro do projeto essa parte, né, do teatro? Então, eu costumo sempre falar que o teatro, ele é como se fosse uma terapia. A criança, ela chega ali toda tímida, porque eu entrei assim, né? Você chega toda retraída ali, sabe? Você tá tímido, você não consegue falar em público. E depois, quando você vê, você já tá se desenvolvendo. Aí você consegue passar numa entrevista de emprego, você consegue se comunicar melhor com as pessoas, você consegue até improvisar. E isso é muito interessante, é isso que eu quero levar para eles. Eu quero levar essa liberdade que o teatro tem. Porque o teatro é isso, né? Ele não é só você fazer uma cena pronta, ali um roteiro e pronto, já era. Não, é você se libertar, sabe? Expressar, como você falou, expressar seus sentimentos, suas emoções. E é isso, eu quero. Você se sente mais livre no palco do que Isso. no dia a dia, né? Sim. Comprometido com algumas situações. Me lembro dessa sensação também, de liberdade, de você estar ali, mas a liberdade era dessa expressão, porque quando pedem pra você falar uma palavra, né? Ah, basta. Você tem várias versões de um Sim. basta. Aí você pode falar ela infantil, você pode falar ela com raiva, você pode falar Sim. ela romântica, você pode Triste. falar triste. E é aí que você começa a trabalhar um processo terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico, Isso. né? Que faz com que você perceba que você tem capacidade, sim, pra você se posicionar, né? Sim. Com uma postura diferente. E qual que é a postura que você vai negociar diante de uma entrevista, por Exatamente. exemplo, e você começa a utilizar todas as suas habilidades, sua inteligência ali naqueles recursos. O símbolo do teatro, né? Que as pessoas costumam falar, é a tristeza e a felicidade, duas máscaras juntos. Significa isso, né? Essa troca de sentimentos. Eu tá triste, por exemplo, mas se eu tiver que fazer uma encenação, eu tenho que fazer ela feliz. Ou eu tá feliz e tiver que fazer uma encenação triste. É essa troca de sentimentos também. E começar a perceber que esses estados de espírito a gente consegue também puxar, né? Controlar, invocar de nós mesmos para o palco. É verdade. Parabéns, gostei bastante. E Clay, voltando para você, eu sei que você tá na área da história, eu adoro. E eu queria saber um pouquinho, assim, da tua história, né? Das tuas referências. Porque para chegar a uma ideia de um projeto como esse e se sensibilizar com a vida, você teve referências que te mostraram, né? A parte mais humana. E você também teve o seu próprio desenvolvimento. Então, me conta um pouquinho dessa sua parte de infância, dos seus pais. Então, eu fui criada com 5 irmãos, né? Eu sou a sexta, né? E a gente sempre teve muita dificuldade na nossa vida. Muitas pessoas chegaram na gente e falaram que a gente não ia conseguir, que a gente não ia ser nada, sabe? Tipo, isso, como que fala? Foi uma coisa que deixava a gente mal, né? Deixava a gente pra baixo. Porque, como que as pessoas nem conheciam a gente, ou às vezes eram até pessoas da nossa própria família que falava isso pra gente, e a gente, tipo, determinava aquilo, nem conhecia, sabe? Nem sabia como a gente realmente era, nem convivia muito com a gente, pra chegarem e falarem tudo que falavam pra gente. A gente era criança. Eu sei bem dessa parte, porque o mais curioso é que muitas vezes os familiares eles estão próximos, mas eles estão vendo uma parte da realidade que é vivida por você. Uhum. E aí vem uma determinação de julgamentos, por meio de julgamentos e críticas, que não é o que você é. Não te veem como você é, né? E acaba vindo isso. E aí, como você lidou com isso? Então, aí a gente teve que sobreviver. Ainda bem que a gente era todo mundo, muita gente, né? Não tinha problema. Aí fomos, né? Crescemos. Aí eu sempre soube que eu queria ser da área de educação. Queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria mudar alguma coisa. Mas por quê? O que é que você queria mudar? Porque eu acho que eu sofria muito na escola também, muito bullying, muita coisa. Então eu falava, um dia eu vou voltar nessa escola. Porque isso tá desajustado, né? Então é uma coisa estranha nessa escola. Vou voltar um dia aqui pra ver se é assim mesmo. O que passa por trás, né? Se é assim mesmo, os professores também são assim, por quê? E aí, a minha tia, uma vez, eu tava muito perdida, assim, não sabia o que eu faria, porque eu não trabalhava. Eu era, tipo, adolescente, né, ainda. Então, tipo, eu não trabalhava. Aí eu conheci o Paulo também. E ele me incentivou muito a estudar. E aí a minha tia pegou e falou, Cleice, tem uma faculdade que se você fizer EAD, você paga mais barato. Eu falei, putz, como que eu vou fazer? Sendo que eu não tenho dinheiro, né?
Aí foi a minha sogra me deu uma oportunidade pra mim trabalhar na casa dela. E eu trabalhava limpando a casa dela. E ela me dava, tipo, R$50. A faculdade era 100. E eu trabalhava, tipo, toda sexta-feira eu ia lá, eu ganhava R$50 e guardava. Aí na outra sexta eu ia de novo, 50 guardava. Aí eu comecei a fazer faculdade. E eu pagando assim. Até teve um dia que eu fui, fiz entrevista de emprego, passei num negócio de telemarketing, né? Aí eu comecei a trabalhar com telemarketing e eu consegui manter minha faculdade e tô aqui até hoje, né? Fazendo isso, a minha tia também me incentivou muito a começar, porque ela é da área da educação, né? Ela é ATE. Legal. Ela faz o acompanhamento de crianças com... Não, ATE é agente escolar. Ah, é o agente escolar, mas Isso. ele não é aquele que faz o acompanhamento dos alunos, por exemplo, com TEA? Não, esse é o AVE. AVE. Isso. Mudou a sigla, ou sempre foi Eu ATE? acho que sempre foi. ATE é o E agente escolar. Uhum. E o AVE é quem cuida das crianças, né? Ela é Com como se fosse a deficiência. inspetora, então. Isso. A inspetora da escola. Isso. Maravilha. E ela fez esse incentivo pra você. Foi. Minha família também, minha mãe, meus irmãos, sempre me incentivaram a estudar. E por que história? Não sei, eu ia fazer filosofia, mas eu falei, não, acho que eu vou pra história mesmo. Aí eu fui pra história e agora é isso. Eu vou terminar esse ano, final do ano, e quero fazer uma pós em serviços sociais. Eu acho que quem sabe história sabe tudo. Não Eu por penso assim nada, também. eu penso... Porque tem um poder... É surreal o poder que uma pessoa com história Sim. tem. E por que eu fiz essas perguntas a respeito de você? Porque tem um começo. Você não chega pra prática do bem... É por isso que eu falei, o bem em cada um. Porque você não chega à prática do bem do nada. Alguma coisa aconteceu e te movimentou para que você chegasse naquela escolha de falar, eu vou abraçar um projeto como esse, porque liga a minha história. Sim. E que ponto para você? Porque você falou, eu vi, né, a necessidade, eu vi que as crianças estavam tendo um processo de defasagem no aprendizado, e que a Covid, no período de 2020, é real, modificou a oportunidade de quem começou ali, porque a minha mais velha começou o primeiro ano em 2020, e inicialmente eu fui para uma escola particular, mesmo sendo pedagoga, porque a minha aposta ali naquele momento era de que eu gostaria que ela estivesse num ambiente que oferecesse para ela além do que as disciplinas. Ou a forma como as disciplinas seriam apresentadas ali na escola, que fosse de um jeito diferente da abordagem do que eu participei da pública e todas nós, eu acredito. Sim. Então, o que foi que mexeu pra você? Qual foi o ponto que sensibilizou? Quando a Clei chegou com a ideia, né, foi isso, foi um baque, assim, de falar, realmente, precisamos. Já tinha me passado pela cabeça, ainda passa, de sempre ter aberto uma escolinha. Justamente para isso, por eu ter trabalhado em algumas escolas e ver o que um pontinho ali do que estava faltando, tanto para nós professores tal e para as crianças. Então a gente até comenta, né, de abrir um espaço que seja mais recreativo tal. Então naquele ponto eu falei assim, nossa, se a gente tivesse uma escolinha, se a gente tivesse... A gente é pequeno ainda, mas a gente tem esse sonho lá na frente, quem sabe um dia. Sim. Então, como professora psicopedagoga também, eu vejo essa falta ainda. Então, a gente... Do humano. Sim. Não é? Sim. Porque no transitar de ambientes públicos e particulares, o que eu mais senti falta foi do humano. Essa integração, porque a percepção que se dá é que muito do que eles fazem dentro da escola está voltado para que você chegue na faculdade. Mas e depois? Seja bilíngue com 6 anos de idade, mas e depois? Aonde isso vai ser aplicado? Por que isso precisa começar tão cedo? E por que isso é mais importante do que o brincar? Porque diversas falas assim que eu acompanhei, principalmente de pais, é que não entendem a importância do brincar na educação infantil. Verdade. E aí fala assim, olha, eu vou buscar o meu filho agora às 11h30 da manhã, a criança sai às 3 da tarde, mas eu vou buscar agora às 11h30 da manhã porque tem consulta médica e não tinha outro horário para marcar. Tá bem, mas você entende que é um processo pedagógico que seu filho está participando e que o brincar faz parte? Mas ele vai só brincar. Sim. Essa é a fala.
E o brincar, que traz a imaginação, que traz a oportunidade da criança se expressar, Sim. de mostrar como é que ela tá interpretando a rotina, o que é que ela vê do convívio dos pais, da família, em outros ambientes e traz aquilo. Então, eu acho de suma importância o que você tá falando, porque eu vejo que é uma atualização do humano que precisa acontecer. Sim, porque é o cuidar e o brincar, né? E os pais geralmente só estão ali, a escola, cuida. Não tem todo o envolvimento. Os outros envolvimentos é, tipo, ignorado. Fechar os olhos e falar, não, você tá aqui só para cuidar do meu filho. Não, e ensinar, né? Mas entra no cuidar e fecha os olhos pro brincar, pros outros desenvolvimentos da criança. É muito importante isso, que o Davi entrou com a gente, né? No começo do projeto. E é uma criança travada, praticamente. E a gente, no começo, não sabia muito o que fazer. Porque ele não falava, ele não interagia. Quantos anos? Uns 6. Acho que ele tinha 6 anos. 6 É. anos. Primeiro ano ele tava, né? Tá. E a gente tentava puxar sempre ele, sempre, nada. Então, na quarta aula, mais ou menos, começou a se soltar. Começou a A interagir gente com as começou a outras chegar crianças. um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais com ele. Tipo, falar, ai, que bonito seu estojo. Aí ele começava, Aí ele já se empolgava. E foi, né? Sim. Ou seja, você viu em mim algo que tem valor, né? E exato. por meio de um aproximar, Sim. uma conexão que você buscou ali, trouxe ele pra... A Gabi ainda não estava com a gente, mas eu creio que também no começo seria uma grande mudança para ele. Sim. Nessa parte do teatro, tudo. Eu acho que ele teria soltado muito mais. E ele não continuou. E não continuou nas últimas aulas, mas já era outra criança. Já conversava, já chegava, já queria interagir, já queria fazer alegria. atividade. Amizade, né? Que sentava lá no Amizade. fundão da sala. Tinha 3 crianças, ele tava lá no fundão da sala. E então a gente repara essas coisas, fala, mas calma aí, por quê? Por que isso? Por que o fundo? Por que não tá conversando? Por que? Vamos acolher. E a gente foi chamando, foi trazendo pra gente. E nas últimas aulas a gente viu uma grande mudança. Ele queria participar. E no final não deu continuidade. E por quê? A mãe explicou que era muito longe. Ela falou que era muito cedo, era muito tarde. Era muito tarde. Era muito E tarde. qual é o horário do projeto? Das 10h30 ao meio-dia. É um bom horário? Sim. É. Mas agora a gente tá com planos, né, de colocar o projeto às 8 horas, dar um lanche pras crianças e ir até o meio-dia com eles. 4 horas é bom, Isso. né? Sim. Eu acho que seria... Porque os pais querem isso também, né? Eles querem um lugar onde os filhos vão ficar um pouco mais de tempo. Querendo ou não. Para que eles possam fazer outras tarefas, Sim. enquanto a criança tá ali tendo um movimento de aprendizado. Sim. Né? E recreativo também, que é Sim. importante. Sim. E eu vejo que vocês estão unindo tudo isso, mas de uma forma mais inteligente. Porque tá despertando habilidades, né? O teatro desperta essas habilidades. A história tem esse poder de, como a gente estava falando aqui, situar aquela criança para que ela possa entender o ponto de partida dela, né? Porque se a gente falar que criança não tem consciência da sua realidade, é um equívoco, é um engano. E criança tem muita noção, você tinha noção, Sim, tanto é que é você verdade. falou, eu também, eu Sim. acredito que vocês também tiveram muita noção de como era a realidade de vocês, para chegar num ponto de transformação, de ser agente de mudança, como vocês estão Sim. fazendo. E aí, eu quero conhecer assim, um pouquinho mais sobre a estrutura do projeto. Então, hoje vocês estão ali no SIC, como vocês mencionaram, tem uma sala com o apoio da Laine. E quando a criança chega, o que ela faz quando ela chega ali no projeto? Então, geralmente, a gente tem o dia de cada aula, né? Então, ela chega e a gente senta, já começa a preparar a aula para elas, explicar cada matéria. Conhece um pouco da criança, né? Tipo, de onde que ela é, qual é o nominho. Faz alguma atividade com ela, né, Mari? Sim. Que elas, a gente faz um papelzinho para elas colocarem o nominho delas, pintar a bonequinha. Aí, essas coisas. Vai fazendo atividade para que ela possa se expressar ali. Isso. E por meio daquela expressão, ela vem... Vocês E vão trazendo a proximidade, e conversa né? bastante. Eu acho que é muito importante isso. Tipo, primeiro você conhecer a criança. Sim. Pra entender, né? Quem ela é, Sim. como que ela tá naquele momento, o que tá dificultando, porque a criança ela é mais simples do que o adulto. Sim. Nesse ponto de trazer de volta, como você falou, né, do Davi. E trazer de volta, eu digo assim, tá numa situação em que, olha, eu não falo, eu não expresso, tem alguma coisa incomodando aquela criança e aquilo realmente vai impactar Sim. no dia a dia dela da escola.
Porque pode piorar, né? E se eu não tô entendendo alguma coisa, se eu não tenho noção, e aí o ponto de resgate entra aí, na conversa, a aproximação afetiva, né? Que é o que vocês estão fazendo. E aí depois essas atividades. E como que vocês esperam estar daqui a 6 meses? Então, fim do ano, né? A gente tem um pouco mais de 6 meses aí pela frente. Qual é a expectativa de vocês? Cada uma. Esperamos, pelo menos eu espero estar com mais crianças nesse projeto, chamar mais, né? E ter uma maior transformação, porque a gente começou de um jeito e a gente já está de outro. E quem sabe daqui 6 meses estarmos de outra forma. No projeto a gente também traz a escola junto com nós. Não que a gente exclua. Aqui é um projeto e aqui vai ser um projeto e a sua escola é a sua escola de semana. Tem uma parceria. Sim, a gente tem essa parceria com a criança de falar, olha, aqui não deixa de ser uma escola também. Então, a gente também no dia a dia quer saber o que elas estão aprendendo lá para trazer para nós. Sim. E de tudo, seja o que pode e o que não pode. Porque isso a gente vê na atitude da criança também, tipo... O limite. Isso, te falar, às vezes, soltou um palavrão lá, falar, opa, peraí. Aí, então, a gente pega essa atenção, fala, não pode, vamos conversar. Que nem aquele fala, a gente conversa bastante. Então, ter Ou da criança agressiva, de repente, ter um momento de ajuste, de correção e falar, olha, não é por aqui, seu comportamento não tá devido, né? É igual o Matheus, né? O Mateuzinho, né? Isso. Ele era muito difícil, assim, no começo, porque ele não queria ficar muito na sala, aí ele ficava saindo toda hora. Mas agora, tipo, ele tá super dentro daquilo, sabe? E muito essa legal. inquietude, o que era? Não sei, acho que ele é uma criança que passa muitas coisas também, sabe? Mas depois que ele chegou, assim, depois de um tempo, ele chegou, agora ele fica na sala. Às vezes ele dá uma brincada, assim, fala, Matheus. Mas ele... Talvez a falta de atenção também na escola, né? Também. Porque, que nem, temos 30 alunos numa sala. 32 às vezes. 35. Então, assim, às vezes juntam uma sala com a outra. Então, assim, às vezes a criança só quer aquela atenção, só quer o mínimo. Só quer o mínimo que a gente fale com ela. Então, às vezes, no projeto, por estar pequeno, pra ela é demais. Fala, opa, eu tô chamando muita atenção aqui. E na escola eu não tenho nenhuma. Mas... O que eu faço com tudo isso? Exatamente. Mas no projeto ela acaba sendo mais colhida por nós, né? Tem mais atenção. Então, ali... ela se sente em casa depois de um tempo. Sim. Então, a gente sempre vai chamando isso para eles, junto com eles. É confortável, não é? E qual é a sua expectativa, Gabi? Bom, eu espero que a gente tenha mais crianças, né? Consiga alcançar mais crianças. E não seja só um projeto em si, mas seja um projeto de transformação, transformar aquela criança, aonde um professor em sala de aula olha e fala, nossa, o que aconteceu com essa criança? Antes ela não sabia, ela não era nem... não sabia nem o alfabeto direito, vai. E hoje ela já está sabendo, hoje ela já está se expressando melhor, já está falando melhor. Então, isso é algo que vai... De onde veio, né? Isso, que vai transformar a criança. Ela fala, não, eu aprendi isso lá no projeto social, eu aprendi isso lá no projeto Ensinando para o Futuro. Então, eu quero que seja isso, sabe? Algo que vai transformar a criança em si. Tanto na educação, nos hábitos, em casa também. E é isso. Meu objetivo é o mesmo que das minhas amigas, né? Espero que a gente consiga mudar algumas crianças. Pode ter 15 crianças, conseguir mudar uma, já vai ser muito gratificante pra gente. Porque esse é o nosso objetivo. Transformar, né? Transformar o mundo. O agente de transformação. Isso. É uma grande referência o projeto de vocês. Espero mesmo que dê mais do que certo. Sim. Já começaram e eu acho que o pontapé inicial é você ter a ousadia de você começar. Mesmo com medo, mesmo não entendendo todas as informações que são necessárias, porque a gente sabe que um projeto como esse gera burocracia pra caramba. Sim. Né? Questão de quando chegar no preto e no branco, você vê quem é que realmente está favorável, quem barra, quem não barra, né? Quem que vai ali realmente olhar e falar, esse projeto tem potencial, vamos valorizar e desenvolver. E começa a entender os porquês, né? Para quem também é interessante que as pessoas continuem com problemas, ou com defasagem, ou com limitações. Para quem que é interessante manter assim? Se uma pessoa se mantém nesse lugar de ignorância ou de não acesso e de limitação, é favorável por quê e para quem? Né? Que se continue assim,
A quem ela atende se ela continua assim? Quem que Sim. continua lucrando com isso? Porque eu bato direto, eu converso com meu esposo e falo assim, você tem que ir com mais calma, você é muito revoltada. Eu falo, eu não sou revoltada, mas eu faço as perguntas certas e são diretas. Eu Sim. não brinco com isso, porque quando a gente tá falando de ser agente de mudanças, e eu acredito muito nisso, Pode Reparar, ele é um projeto que veio com essa intenção de reparar no sentido de você ajustar, mas de você também ser um observador detalhista. Sim. De olhar para cada situação e você questionar a realidade com um senso mais crítico e sério e perguntar. Muito bem, daqui de onde eu estou, o que é que eu posso fazer? Se é comunicação, para quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? E quando a gente fala de educação, a gente está falando de mundo, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de dia a dia. Não é da educação ser só do ambiente escolar. Os projetos que são sociais, pelo que eu vi, são os que mais conseguem engajar mudanças. Sim. Né? Quando vocês estão falando isso, eu tô vendo muita clareza, muita lucidez no projeto de vocês. Parabéns pela ideia. Obrigada. Porque é uma ideia e tanto. E por vocês se juntarem também. Porque multiplicar o bem em Sim. cada pessoa a partir de você, do que você acredita que é valioso. E que muitas vezes as pessoas não é que elas não enxergam, elas não conhecem, elas não sabem. Quando se aprende a conhecer uma pessoa, como você está falando dos alunos, né? Para se aproximar, para que o projeto de vocês possa chegar como um agente transformador de hábitos, melhorar as habilidades. É nesse lugar que a gente vai falando de enriquecimento e vai aprendendo a conhecer o valor do que realmente importa. Educação tem esse valor, tanto é que a gente tem aí muitas sociedades que acabam, por meio da educação, submetendo. Se a gente for lá na história, a gente vai olhar na história do nosso país, e é por isso que eu falo que você tem uma riqueza enorme nas mãos, como professora, porque na história do nosso país, que foi colonizado, a gente sabe que muita educação do colonizador não serve para o colonizado. E aí vai bater de frente, porque se a gente tem uma cultura ancestral, que dos indígenas, e aqui no bairro tem muito, se a gente quiser ir na Tecoa, nas aldeias aqui, a gente vai aprender muita coisa sobre isso. Sim. Que é o enriquecimento do desenvolvimento ambiental. Você não precisa de muito. Você precisa de pessoas que saibam arar, você precisa de pessoas que tenham conhecimento sobre a terra, que tenham respeito do tempo de desenvolvimento de uma planta, digamos assim. Eu tô devaneando aqui um pouquinho, mas faz sentido. E aí você volta para agora, para o momento atual, para os processos que a educação desenvolve e tudo o que você está fazendo com o estrutura. Mas você está falando de um projeto, né, que está no começo, e eu queria só entender um pouquinho mais. Com relação à estrutura, vocês mencionaram do acolhimento, falaram dessa questão do desenvolvimento das atividades, dessa proximidade emocional, porque a gente tem ali 3 pontos que o ser humano se desenvolve, que é o afeto, o cuidado e a importância, que você citou também, Mari. E aí, me falaram muito bem dessa espera, né, dessa expectativa de daqui a 6 meses ter mais crianças, mas na estrutura do projeto hoje, o que é que vocês precisam, né? A gente falando de parte material, a gente falando de parte não só da divulgação, que as pessoas podem olhar assim e falar assim, gostei e eu quero apoiar o projeto e eu tenho esse recurso aqui, material, que agora né, pode favorecer para que vocês cresçam. Como a Clay falou, né, nosso plano é já de dar um lanche para a criança, né? A gente foi atrás tanto de algumas empresas até, o Kevin também consultou isso, para poder dar um exemplo, um computador para gente, né? Então, de dar um lanche para acolher melhor a criança. No começo nós estávamos fazendo isso, nós fizemos isso tudo pelo nosso bolso, na verdade. Sim. Então, nós compramos lápis, nós compramos tinta, nós compramos a lousa, tudo do nosso bolso. Então, nós, o que precisamos hoje? Eu creio que
Estamos nos mantendo. No momento, nós estamos nos mantendo. Mas seria muito interessante se pudéssemos ter esse apoio de algumas empresas que sejam de chamar essa atenção, de falar, olha, vocês estão isso, vocês estão precisando disso, vocês estão... Então, seria Material, por Exato. exemplo, né, para Sim. fazer uso, porque hoje vocês Sim. mencionaram, nós temos 3 crianças no projeto e eu entendo que as demandas Sim. vocês atendem, Sim, mas com o crescimento, com essa projeção para o próximo semestre, de termos aí, pelo menos o dobro, então vocês vão ter 9 crianças, 6 crianças ou mais, né? Então, pensando a nível do que vocês têm trabalhado hoje, o computador é ótimo, porque aí você consegue organizar Sim. materiais que você vai aplicar, você consegue projetar, né, Sim. numa tela o que você quer trabalhar ali, consegue ter uma ficha de frequências para você marcar que não vai precisar ficar sendo no papel, então isso otimiza o tempo de vocês. E de materiais, por exemplo. Materiais escolares, todo tipo de material. sim. Até não precisa nem ser empresa, pode ser pessoa física mesmo, que queira Fazer que queira essa fazer parte. contribuição, Isso. né? Que queira fazer parte disso, sabe? Seria de grande ajuda. Também pessoas que possam cozinhar, ou que Sim. podem ajudar na comida também, para as crianças, na alimentação delas. Porque isso também é um ponto importante. Quando eu fui te visitar, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, que é a realidade do bairro, né? Sim. E para até ficar claro para quem tá ouvindo o porquê do lanche. Porque a gente sabe que muitas vezes não é só a questão do período ser curto ou ser um pouquinho mais tarde, como a mãe mencionou, mas tem essa questão da criança passar um tempo a mais e precisar mesmo, né? A gente precisa de energia para se concentrar, Sim. tem que estar abastecido. Eu vejo isso na escola Pra ficar mesmo. bem. As crianças vão pra escola pra comer só. Tipo, e é difícil isso, porque às vezes na casa delas não tem uma condição disso, sabe? Elas vão pra escola só pra comer. Os pais mandam pra escola só pra isso. Porque não tem ali Isso. e vai... Passam dificuldade, Sim. sabe? Muita dificuldade. O que é que as escolas têm feito? Porque eu sei que a prefeitura, ela oferece para quem tem o Bolsa Família a cesta básica Sim. mensal, mas e os outros alunos? Porque não sei quantos estão cadastrados e... É triste isso. Eu vejo uma... Como que fala? Eu vejo que tem pessoas, crianças que precisam e elas não recebem a cesta básica. Não recebem. Não Sim. recebem. Tem muita criança que precisa ali. Às vezes na escola sobra a cesta. Porque tem pais que não vão buscar. E a gente tem que ficar ligando, falando, e aí? Vai vir Vai buscar? buscar. Pode doar? Alguns doam. Tem pais que chegam lá, pedem, 2, 3 vezes cesta básica. Que vão lá perguntando, tem cesta básica sobrando? Sabe? Sim. É muito triste, assim, essa situação, você vê. E Tem aí, pais no projeto, o lanche também seria esse suporte de atender aquela criança que saiu ali, de repente, não tomou café, Sim. né? E vem pro projeto e precisa desse apoio. A gente Sim. fala que um lanche bem reforçado ajuda bastante. Sim. Eu já peguei criança em sala de aula chegando ao ponto de desmaiar. Eu não estava sabendo da situação, né? E me pediram, posso ir lá pegar uma bolacha no meio da aula? Eu entendi, né? Não era nem perto do horário do lanche, tinha meio que acabado de entrar. Daí eu não entendi e falei, por quê? E a boca branca. Aí chegaram outras crianças, já sabia da situação, falaram, olha, ela não tem o que comer em casa. A mãe manda justamente para comer. Pra mim, era, creio que, 3ª série, eu fiquei em choque. É impacta. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, claro, vai lá, né, tenta resolver. E até a tia da cantina já conhecia a criança. Quando chegava, ela já sabia, meio que já tinha separado ali a Eles bolacha. têm esses protocolos dentro da escola de atender, né? A Sim, criança, sim, sim. olha, Tem que chegou, tá, já toma sim. café da manhã. E então, foi ali, quando voltou, já tava melhor, já tava corada, né? E eu fiquei chocada, foi a primeira vez que eu vi aquilo. E não dá pra acreditar, né? Falar, a gente ouve as histórias, mas falar que a criança vem pra escola só pra comer, assim, Não dessa forma. parece real. Não é. E depois chegou a hora do lanchinho e tal, eu desci, reparei, ela tava comendo novamente, sendo acolhida ali. Então, é chocante de ver que realmente vai pra escola pra eu vim pra comer, porque na minha casa não tem. Nesse período você não tinha sua bebê ainda. E Não. agora que você a tem? Como você pensa tudo isso? Ai, é muito, mexe muito com a gente, porque a gente sempre volta pros nossos filhos, né? Fala, Volta. meu Deus, e se fosse comigo? Com meu filho. E a minha situação. Então, o que passa na cabeça, o que passa com os pais, né?
Então, é muito chocante. Então, é isso que a gente está tentando transformar. Trazendo eles e acolher o máximo que a gente pode. E olhar a realidade por trás, Sim. porque é onde a gente chega no ponto da escola estar limitada um pouquinho, em sentido de não conhecer os seus alunos, que é o que o projeto faz, que é importante. Porque se você sabe a história daquele aluno, onde ele mora, você Sim. pode mobilizar algumas coisas. Eu não estou dizendo que o projeto, ou nós aqui, como professoras, vamos salvar uma outra vida ou uma família. Até porque temos as nossas limitações e Sim. nós entendemos que quando uma criança tem uma pessoa responsável por trás, sejam seus pais ou familiares, essas são as primeiras pessoas que precisam atender. Sim. Cuidado, afeto e importância, para depois a escola vir como um agente participativo, né? E muitas vezes não acontece, porque a realidade dos pais são outras, né? A gente tem pais que não estão bem, Sim. em condições psicológicas ou mentais ou químicas, né? Sim. Muitas vezes acontece. E aí, nesse limite de pensar... Eu pensei já muitas vezes também como a Mari, no sentido de, o que passa com esses pais? Sim. E a gente não sabe, porque você não pode deixar aquela criança vulnerável ao limite dela corar, né? Sim, sim. Descorar a boca, não tô bem, vou desmaiar porque eu não comi, eu não tenho o que comer. Isso é muito sério. O que passa, né? Tipo, desde quando essa criança tá sem comer? Então, às vezes, sim, um lanche acolhe. E entender que ela não vai produzir se ela tá com fome. Ela não vai Exatamente. pensar em outra coisa que não seja comida. Sim. Ela vai passar mal, com o risco de não participar da aula, porque ela não tá bem, não tá Sim. bem alimentada. E é pensar que é um recurso básico. Comer é um recurso básico. É o mínimo, né? Vamos dizer. Então, é chocante. E a gente pega os alunos como nossos filhos, que nem você falou, se fosse... Não deixa de ser. Então, é de cortar o coração, realmente. Eu já tentei separar, mas não dá. Porque não dá. Você não tem como você separar o lado que é materno e que é humano, que é o afeto, do professor. Você separa quando você tá explicando uma disciplina, você separa quando você tá concentrado com a sua mente para demonstrar aquilo que precisa ser feito, para você avaliar o comportamento daquele aluno, mas tem coisas que no dia a dia, dentro da escola, não tem como você ser o professor que não vai ser um pouco maternal. Sim. Ou paternal, né? Sim. Depende do lugar. Não dá pra separar. Então, por isso que eu te perguntei. E agora que você tem sua bebê? Porque tudo vai nesse lugar. A gente passa... Vira uma chavinha e você passa a perguntar. E agora? Sim. Né? E se fosse comigo? E se fosse com o meu? E que recurso que eu realmente posso fazer? E até onde eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa? Então, do projeto, vocês também precisam dessa parte. Um lanche nas 4 horas seria o suficiente? Acredito que sim. Sim. Na metade desse horário. Sim. Então, elas seriam uma entrada ali das 8 da manhã, aí faz o acolhimento, primeiro horário, né, de atividade, vem o lanche e dá sequência. E dá continuidade, sim. Que elas, no caso, seria das 8 às meio-dia, né, o novo horário. Então, elas iriam embora já no período praticamente do almoço. Então, se tivesse um lanchinho antes, aí dá pra segurar até meio-dia, entendeu? Entendi. Muito Sim. bom. E fora essa estrutura, meninas, o que vocês estão planejando para esse próximo semestre? Eu sei que você tá terminando, né? Tá perto de concluir. Mari também? Não, a Mari já tem a sou formação. formada. E a Gabi tá terminando, né, Eu Gabi? termino, vai em 2027, tá um pouquinho longe ainda. Não, nem tanto. Passa voando, que você exatamente. imagina. E aí, o projeto está acontecendo aos sábados, então ainda das 10h30 ao meio-dia. E dentro dessa proposta aí tudo que vocês me contaram que é muito rico, o que é que vocês querem de desenvolvimento das atividades e como que vai funcionar agora então? Vai já para o próximo semestre ser das 8 ao meio-dia ou vai continuar sendo das 10h30 ao meio-dia? Como que vai ficar a estrutura para acolhimento, para o trabalho acontecer? Então, assim que a gente começar com bastante criança, bastante não, pelo menos umas 10, né? Aí eu quero começar a colocar esse horário, que é das 8 até a meio-dia. Por enquanto. Agora, no começo, a gente vai entregando os panfletos, chamando mais pessoas, pra gente tentar ter esse mais volume, né?
de crianças. E a faixa etária, Clay? Então, a faixa etária é dos 6 anos em diante. Não, se você quiser, tem 80 anos, quiser aprender, a gente tá lá para ensinar. Muito bem. Meninas, foi um prazer recebê-las aqui essa manhã, conhecer um pouquinho sobre a Mari, a Gabi e a Clay. Eu vou convidá-las para vir novamente, a gente bate um outro papo, se aceitarem, né? claro. Pra gente papear sobre educação aqui, que eu acho bem legal. É legal. Além do projeto, porque a gente ouviu aqui que tem bastante potência pra gente poder trabalhar e compartilhar aí com o pessoal. Riquezas que são pessoais, né? Coisas Sim, que eles eu vão amo. aprendendo a conhecer e vão se encantando. A gente deixa o encantamento com as pessoas, mas a gente tem essa habilidade humana de se encantar quando a gente conhece um pouquinho mais as pessoas. Eu tô encantada, gostei muito. Obrigada por aceitar o convite, Clay. Eu que agradeço. Corajosamente. Foi bem legal. Obrigada, Gabi, também, Imagina. por estar aqui. Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela bebezoca. Obrigada. Como chama? Rebeca. Rebeca. Encerramos o papo de hoje, então, no Pode Reparar, com essas 3 mulheres potentes aqui no bairro do Jaraguá, com o Ensinando para o Futuro. Isso. Tem o arroba? É esse mesmo? @ensinando para o futuro, né? Muito bem, acompanhem no Instagram. Deixamos o convite para que empresas ou pessoas físicas também colaborem com o projeto. E deixamos o convite para que as crianças do bairro também possam conhecer. Ali no SIC, qual que é o endereço, meninas? Estrada das Taipas, 990. Isso. Estrada das Taipas 990, aqui no bairro do Jaraguá. Obrigada.